momento da leitura da palavra de Deus. Muitos pastores hoje em dia já não exigem de seus membros a postura de pé no momento da leitura da palavra de Deus. No entanto, é salutar que se demonstre consideração e respeito no momento da leitura bíblica. Por isso, é aconselhável não adentrar, andar ou sair do templo durante a leitura. Amém? Eu vou dizer para os irmãos, né, que uma das partes mais importantes, é a leitura da palavra de Deus. Da leitura da palavra de Deus. É a parte mais importante do culto. Muitas vezes se coloca-se de pé para tantas coisas, mas na hora da leitura da palavra parece que não tem aquele apelo, né? Sendo que o que é mais importante que a palavra de Deus? Se nós fôssemos meditar, não existe nada mais importante. O que é a palavra de Deus? É Deus falando com nós, né? Então a parte da palavra, por isso que quando o pregador, quando o administrador fala, agora nós vamos para a parte principal do culto, é a palavra de Deus, porque ali é o próprio Deus falando para nós. Então não existe a parte do louvor, não existe outra coisa tão importante, não existe adoração, não existe do que a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco. Então, há uma passagem aqui, não é adentrar, andar, sair do tempo durante a palavra, né? Durante a leitura. Oração. É aconselhável que se comece o culto com oração. E não existe limites para a oração. Então todo culto, irmãos, ele não começa. Todo culto ele começa com oração. Orar a Deus. Hoje em dia já tem culto, tem liturgia de culto que começa diferente. Principalmente que algumas liturgias já começam com louvor. É muito bom o louvor, mas o ideal é que se comece com a oração. A primeira atitude nossa devemos é orar a Deus, tá? Não sei, não atrapalha, deixa eu falar. Pode-se orar no início do culto pelos pedidos de oração, pelos dizimistas e ofertantes, pelos pecadores, pelo término do culto e retorno dos crentes aos seus lares e outros motivos diversos. Então são vários motivos aos quais nós devemos orar. Então, quando vai se tirar a oferta, pode-se fazer oração pelos ofertantes, pelos dizimistas da igreja. Isso não é demasia, e não é moda. Quando se inicia com atitudes a serem evitadas por serem consideradas irreverência na hora da oração. Sentar-se sem orar ao chegar à igreja. Isso aqui não acontece, né, galera? Todo mundo chega que ora, Sentar-se sem orar. Então tem que já chega lá, já chega atrasado no culto, que é para não precisar orar, Tá bom? Às vezes pode dizer, mas o pastor não ora. Irmãos, eu sou o que mais ora na igreja. Às vezes eu não oro aqui na hora que está começando o culto, eu não estou orando, mas talvez
vida for ao banheiro ou sair do templo. Tá? Então, tem gente que pensa assim, não, a hora da oração é a hora de eu ir no banheiro. Né? Não, irmão, a ida no banheiro é antes do culto. Você tem que acostumar o seu filho, né, a quando chegar na igreja, ir no banheiro primeiro. Vai lá no banheiro, senta no banheiro, né, faz lá as necessidades que houver, né, antes do culto, antes de começar o culto, né, levar o seu filho para tomar água, ou se ele é meu, o espírito de camelo vai trazer uma garrafinha, né, para ele tomar. Não precisa se levantar, toma uma garrafinha sentado aí, né? Entendeu? Então, isso aí são antes do culto. Não é na hora do culto. Não é na hora que terminou o louvor, parece uma passarela, né? O pessoal no banheiro. É só cuidar, só cuidar. Qualquer igreja, não estou dizendo só aqui, pode cuidar. Vai no culto, cuida para te ver. Terminou os louvores, o pessoal não vai tudo para o banheiro. Parece uma. Mas a grande maioria não tem, mas é o costume. Às vezes é mais por costume de, vou caminhar, né? Vou matar um tempo lá no banheiro. Aí vai no banheiro, fica um tempo, 10, 15 minutos, depois volta para o né? Quando estão, sair de um lugar para outro na hora da oração, não se deve nem se trocar de lugar, né? Na hora da oração, né? Prolongar-se nas orações específicas, né? Prolongar-se nas orações específicas. Para fazer uma oração para começar o culto, deve se orar de 5, 10 minutos, né? E começar o culto, né? Às vezes tu ora para discutir o culto, o cara começa a orar pelos, né? Orar pelo, né? Lá, inventa lá, ó. Não é errado, né? Mas a oração específica é uma oração para finalizar o culto. É uma oração breve, né? Não é uma oração longa, não é para se prolongar, né? Não é para se renovar na hora do né? A oração com refeições, né? Você chega na casa de alguém, sempre alguém chega e pede, não ore pela refeição, começa a orar pelos doentes, orar pelos, pelas ruas, pela cidade, pelo bairro. Não, é oração para alimentação. Abençoa ali o alimento, né? E também, né? Porque é o horário que todo mundo quer almoçar, o pessoal já está louco de fome, né? A gente já está com fome, né? E tu orando 10 minutos ali, alguém vai sentar e vai comer, né? Provavelmente. Tá? Então, essa é a parte da oração. Tá? Contribuição no culto é bíblico. Marcos 2, 12 ao 41 ao 44. Tá? Assim, a oferta e o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro.
maneira como as pessoas lançavam a oferta, né? A maneira como as pessoas lançavam a oferta, tá? Então, Jesus não se interessa por dinheiro, né? Jesus não se interessa né? Não, Jesus se interessa. Jesus quer que você abençoe a obra dele para você ser abençoado, né? Para você ser abençoado, né? É que tem gente que é avarento, né? O cara é avarento, daí ele usa qualquer desculpa, né? Jesus não precisa de dinheiro, mas a obra de Jesus precisa, irmão, né? Se não tiver dinheiro, não vai ter cadeira para você sentar, né? Não vai ter o ventilador, o ar-condicionado para te refrigerar, né? Não vai ter, hoje em dia tem até internet, né? Não vai ter internet, né? E aí você está ocupando, né? Oferta, dízimo, você não quer dar, né? E aqui vai um comentário me trazendo. A palavra diz que nós não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias, né? Nós temos que abençoar a obra de Deus. Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Mas só, todos, né? Do pastor, né? Ao obreiro. Você que é obreiro, tem uma obrigação de abençoar a obra de Deus. Tá? Os músicos, tem que sempre deixar separadinho ali, uma onça, uma fruta, né? Na hora da oferta, né? Ó, essa ali. É verdade. É, toda cidade precária, né? Deixa ali, deixa separado. Tá? Não, eu sou instrumentista da igreja, preciso oferta. Não, vamos abençoar a obra. Glória a Deus. Assim, ó, a contribuição é voluntária e deve ser entregue na igreja, onde se congrega. Quando nada se oferta a Deus, o culto não pode ser perfeito e ninguém apareça vazio diante de mim. Está lá em Ezequias 23, versículo 15, parte B. Tá? Se você quer, pode separar na sua Bíblia para ler em casa, né? Então, que ninguém venha vazio, né? A mensagem, pregação. A mensagem é a parte central do culto. A mensagem é a parte central do culto. É o centro, né, do culto. A pregação, 2. A pregação é de responsabilidade do líder da igreja ou a quem ele delegar, né? Tem algumas igrejas, irmãos, que só o pastor prega. Conheço várias igrejas aí, que é só o pastor que prega, ninguém mais prega. Mas ela pode ser delegada. O que é delegar aqui? O que é delegar, irmãos? Alguém sabe? Delegar é tu passar a responsabilidade para o outro, né? Ou passar lá para o Mancala, né? O Juru. Então estou delegando delegar, já temos um delegado que é uma autoridade, né? Um delegado é uma autoridade. Delegar é como se fosse um poder, né? Poder passar para outra pessoa. Uma autoridade ele pode delegar, um delegado ele pode mandar um agente policial intimar alguém, vai lá, né? Pega lá o nome daquela autoridade. Né? Quando você for delegar, é como se o pastor estivesse pregando aqui, né? Quando você está no altar, você é a maior autoridade dentro da igreja. Está recebendo direto dos céus, né? Direto dos céus, a autoridade, né? Está nas tuas mãos. Está sob o teu comando. A igreja toda está, quando você está pregando, você está
A escolha da mensagem compete ao Espírito Santo. A mensagem, irmãos, ela é cristocêntrica, né? Toda mensagem ela deverá ser cristocêntrica. Isso aí é uma aula para você. Perguntar, né? A mensagem é cristocêntrica. O que é? Cristo no centro da mensagem. Toda mensagem ela é voltada ao final para que Cristo cresça, né? Em nós. Então toda mensagem ela deve ser cristocêntrica. Se a mensagem não falar de Cristo, irmão, não houver uma parte que vai mencionar Cristo, ela está errada, alguma coisa não está certa. Ela é voltada para Cristo, que é o Salvador, né? Salvador da humanidade, tá bom? E a escolha da mensagem que compete ao Espírito Santo o que compete ao Espírito Santo? O Espírito Santo ele vai falar. A mensagem ela fala primeiro com o pregador, irmãos. A mensagem vai falar contigo. Aquela mensagem ali, né? Então você vai orar a Deus, vai perguntar para ele, que mensagem eu vou trazer para a igreja? O que a igreja está precisando? O que os irmãos, né? O que a obra está precisando? E aí o Espírito Santo vai te revelar, vai pegar um versículo aí, e você vai começar a trabalhar em cima daquele versículo ali. Amém? Amém. Tipos de pregação. Na liturgia tem um monte de coisa, né? Tipos de pregação. A evangelística. Tipo de pregação evangelística deve ser endereçada a pecadores. Mateus 11, 28. Tá? Esse é um dos versículos mais conhecidos também. Quem é que sabe Mateus 11, 28? Quem é que diz decora aí? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mensagem evangelística, né? Mensagem de salvação, né? E por aquilo que parece, a gente pensa que é só lá fora, mas às vezes está mais dentro da igreja do que lá fora. Tem um monte de crente cristão que chega aqui e está cansado. Chegam na igreja e estão cansados. Eles estão cansados. E aí diz assim, Papa, eu estou pregando para a igreja, né? E é uma mensagem que vai pregar lá fora. Era para os de fora estar cansados, mas muitas vezes é nós como cristãos estamos cansados, vem aqui esgotado, né? Esgotado fisicamente, né? Cansado, ansiedade, preocupado com algo, né? Então, isso tudo nos causa um cansaço, que é o famoso cansaço espiritual. Né? Moral, pregação moral. É a que ensina os crentes a viver no mundo de uma maneira justa e honesta em todas as suas relações com os homens. Tá? Alguém procura lá, Mateus 5,37. Muito usada em reuniões específicas de varões, mocidade, senhora e outros. Mateus 5,37. Quem puder ler? Vem para cá, hein? Seja porém eu posso falar, sim ou não, porque passa dos pés da coincidência da língua. Amém? O não crente, eu canso de dizer isso aí, o crente tem que ter palavra. O crente tem que ter palavra, irmãos. Né? O crente tem que ter palavra. É sim ou não. É sim, daqui a pouco, pois é, não deu, não. A Bíblia diz que ou é sim, não. Então, se você deu a sua palavra, irmão, tu te empenha. Te empenha para honrar a tua palavra. Nem no mundo do crime. Irmão. O cara, depois de empenhar a palavra, o cara dá o teu jeito. E como é que não é? Para Deus se der eu vou, se não der eu não vou. Não deu. Vai de arrasto, mas vai. Né? Vai pregar. Eu já deixei o meu filho doente em casa e fui pregar. Eu tinha dado a minha palavra.
perguntou, mas tu vai ir assim? Vou. Porque a palavra do crente tem que ser sim ou não. Tem que ser uma só. Né? Senão daqui a pouco nós estamos usando tudo que é desculpa, né, para não fazer a obra de Deus. Tá? Então deu a tua palavra e por incrível que pareça, irmãos, nosso meio está, infelizmente, são os mais sem palavra. Né? Tem dirigentes, obreiros, pastores, não tem palavra. Chega na última hora ali, ai, bispo Iago, não vou poder ir. No dia do culto ali, né? Vai, irmão, nós temos uma campanha aqui, está tudo preparado. Não vou poder. Vou fazer a excursão, não vou poder ir. Na última hora, se ligar, irmão, nossa, não vai poder ir. Vai, irmão, nós nos preparamos, nós compramos muitas vezes né? Para receber as pessoas, né? Tu compra lá mantimentos, tu compra uma série de coisas, né? E o irresponsável ali na hora simplesmente só cancela, né? Não tem. Não, né? Tem que rasgar esse versículo aqui também, né? Pegar a caneta, né? Não tem palavra, tá? Não tem palavra. Alguém deu? Tá, já leram, né? Mateus 5,17. Doutrinal é aquele que procura firmar os crentes na fé, capacitá-los para se defenderem das doutrinas erradas. Leia 2 Timóteo 4, nosso. Leia esse aí. Eu gosto quando Paulo fala para Timóteo, né, irmão? Timóteo. É 4, 1 assim. Conjuro-te, eu adoro, gosto do Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, se desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo nesse tempo aqui, né? Doutrina. Na época de Paulo já havia problema doutrinário. O que é doutrina? Doutrina é a palavra de
pode sair dessa igreja. Não adianta, chega lá, Deus vai usar alguém lá. Vai chicotear, né? Mas quase sempre é de responsabilidade do líder da igreja. Aqui eu abro um parênteses. Nova linha, travessão. Quem fala sobre as doutrinas do estudo da igreja é o pastor. Você não é autorizado, né, a tratar com ninguém sobre doutrina da igreja. Tá? Deus, a hora que Deus te levantar como pastor, tudo bem. Mas enquanto Deus não te levantou como pastor ou como líder do trabalho, né, de uma congregação, né, quem fala sobre doutrina é o pastor. Não te mete. Tu não sabe, né? Por quê, irmãos? Porque para ganhar uma alma está difícil. Mas para te correr uma alma é ligeirinho. Eu posso dizer que, vamos falar uma coisinha. Não, tem que usar cavalo. Bem básico. Assim. As mulheres têm que andar de vestido, e os homens têm que andar de paletó e gravata. Né? Aí tem aquele lá que não gosta de andar de paletó e gravata. Mas ele é verdadeiro. Sabe? Porque assim, uma hora ele vai querer ser o mesmo, ele vai ver, uma hora ele vai né? Deus vai tocar nele e ele vai. Não, mas ele vai ver o pastor, ele vai ver os outros obreiros, e uma hora ele vai usar. Não adianta você chegar nele e dizer assim, enquanto tu não usar gravata, o pastor não vai te dar oportunidade. Né? Tem crente que adora dizer isso, né? Já deu um monte de confusão com essas costas, né? O pastor vai te cortar da escala. Né? E às vezes nem foi o pastor que falou, ele está falando, né? Em nome do pastor. Né? Aí, eu sempre conto o caso da pastora Mário lá do pastor Gilberto. Irmãos, um dia nós congregávamos lá em Linha Nova. E nós morávamos lá na cabana do Jonas, que é lá acima do hospital lá. Ela saiu lá de Linha Nova, com um ônibus, subiu a pé, subidão toda ali. Foi até a cabana lá, quem é que sabe qual é o mundo das batatas lá? É o hospital. Ela foi até lá em casa, porque a irmã, que era a sogra dela, disse que o pastor não vai me dar mais a oportunidade. E ela gostava de cantar, ela se empolgou, vou lá. Perguntava para o pastor, por que o pastor? Mas eu não falei nada, não conversei nada, a pessoa que disse. Mas para indicar com aquela pessoa ali, né, disse para ela, o pastor não vai te dar oportunidade para ti. Botou o pastor no meio. O pastor sempre tem as costas largas, Aí ele disse, não, foi o pastor. E aí, olha, se bateu lá, umas irmãs, eu estava em casa, e chegou a irmã lá, estava eu, Rita, né? Uma irmã lá. O que o pastor não vai me dar para apertar? Quem é que me falou isso? Quem me falou isso? Não, ela disse, né? Eu nunca falei nada disso, eu ia dar oportunidade, né? Sempre dava oportunidade, né? Eu procuro, irmãos, desde aquele tempo lá, oportunizar todo mundo. Não tem preconceito nenhum, né? Em oportunizar, né? Então, mas é uma coisa assim, não usa o nome do pastor. Assim como não usa o nome de Deus em vão, não usa o nome do pastor em vão. Né? Tu está arrumando um problema, que a Bíblia diz que Deus abomina aquele que faz contenda entre os irmãos. Né? Deus abomina. Quer dizer, sabe o que é abominação? Abominação é uma coisa assim, é intragável. Vamos dizer assim, Deus não aceita. Né? Então,
ruim, aquele endemoniado, que chega endemoniado na igreja, né? Aquele que causa problema. Esse aqui, só que esse aí vai ser o maior fruto. Se tu ganhar aquele ali vai ganhar mais intensidade do que uma pessoa que é sempre certinho. Aquela pessoa ali mudou, olha como que está aquele cara ali agora, né? O obreirinho lá, o preto. Consagração é aquela, segundo Romanos 12, 1 e 2, o salvo em Cristo é levado pelo pregador a ter uma vida mais consagrada a Deus, e sua vida é renovada e plena da presença do Espírito Santo. Atos 9, 36. Alguém leia. Utilizado nas celebrações da ceia do Senhor e outros eventos. Atos 9, 36. Alguém? E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido serviço Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Amém, irmãos? É lindo você ler essa passagem sobre Tabita, né? E Dorcas, né? Ela fala aí que ela morre, né? E as irmãs, tantas obras que ela fazia, cuidava das viúvas, cuidava dos órfãos, cuidava dos desamparados, era cheia de obras, né? Dava mantimento para as pessoas se aquecer, né? Então ela fazia uma grande obra, era consagrado, né, irmãos? Consagrado a Deus, né? Consagrado, uma pessoa voltada para fazer o bem, tá? Então se consagrar. O que é se consagrar, irmãos? Você entende o que é se consagrar? Se consagrar é estar separado, né? Se separar. É que nem se santificar. Santificar é estar separado para Deus. Se consagrar, eu quero estar separado para o Senhor, né? O dia do jejum, o dia da consagração, você está separado para o Senhor. Amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou me consagrar. Aquela manhã eu estou consagrado, estou me separando somente para Deus, né? Não vai dar luta, pastor? Vai. Às vezes o dia que diz, amanhã eu vou me consagrar, o diabo é o primeiro a se levantar. Às vezes eu penso assim, não, mas eu vou passar um dia assim só, oração, jejum. Mas o diabo se apresenta de manhã cedo, né? Vai sair, estoura o pneu, fura o pneu, né? Já fica ali, meu Deus do céu, né? Está saindo de casa, né? Ou o carro não pega, né? Já dá um problema ali, o cara já começa a ficar atribulado, né? Porque tu resolveu se separar para Deus, né? É o dia que pensa assim, eu não vou voltar amanhã. Talvez seja o dia que você mais lute, mas não desista, persevere, que Deus vai te dar fora, tá? Na tua separação, tá? Devocional. Trata-se de uma mensagem que fala do nosso sentimento cristão, da prática cristã. Alguém lê 1 Pedro 1, 15 e 16. Fala do nosso sentimento cristão, da prática cristã, da nossa dedicação às coisas sagradas. Exemplos de vida consagrada a Deus. Está lá em Lucas 2, 25, 26. Simeão e Ana. Quem já não ouviu falar de Simeão e Ana? Simeão e Ana. Alguém sabe? De Cristo não sabe. Aqueles que estavam no templo esperando Jesus aparecer, né? Os meus olhos viram a salvação de Israel. Agora eu já posso morrer. Simeão e Ana, e todo dia no templo, estavam esperando o Messias, né? Quando ele enxerga Jesus, diz: agora meus olhos viram a salvação, né? Podia morrer. Simeão e Ana. Conferir, né? 1 Pedro 1, 15 e 16. Quem leu? Quem pode ler?
devocional, devoção, né? Devocional. O nosso Deus é um Deus santo, irmãos. É santo. Né? Então, ser santos, né? Para quê? Para nós sermos imitadores de Deus. Né? Então, nós devemos, não vai te levar para o céu. Né? Conheço de pessoas que eram do mundão, né? E daqui a pouco se converte a Deus, a pessoa começa a viver uma vida assim, só buscando a Deus e orando em todo o tempo, e, né? E é tudo fazendo o palavra de Deus. É pouco tempo, irmão. Leva para ele. Leva para ele. Vai ficar nesse mundo aqui sofrendo, nesse mundo de engano, né? Que um quer tentar passar a perna no outro, né? Esse mundo que nós vemos de maldade, de malícia, né? Deus leva para si, né? Deus vê o coração da pessoa e leva para si. Consolação ou conforto, tá? Certo, usar de jejum, vigília e outras atividades, né? A vigília é para santificar, né? Quando nós usamos ali, né? Cultuar a Deus, consagração, atividades da igreja. Consolação e conforto tem como objetivo fortalecer os salvos em Cristo nas horas da tribulação, sofrimento e dor. Confina as passagens. Alguém lê Romanos 15, versículo 5. Romanos 15, versículo 5. E o outro, Filipenses 2. Eu vou ler Filipenses. Ora, Deus dê paciência e consolação, nos conceda alguns sofrimentos justos para os outros, segundo Cristo Jesus. Filipenses 2, do 1 ao 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma estranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é seu, provavelmente seu, mas cada qual também o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? Essa passagem aqui, ó, nada façais por contenda, tá? Ou por vanglória, mas por humildade. O que é fazer por contenda, irmãos? Né? Fazer por contenda. Assim, ó, eu vou fazer uma coisa. Muitas vezes quando você vai fazer algo na igreja, o que os irmãos vão dizer para você, provavelmente, vai fazer algo para a obra de Deus. Diz, ó, fulano quer aparecer. Né? Então, mas o coração, Deus conhece o coração da gente, irmão. Se você está fazendo aquilo ali, ó, por amor à obra de Deus, continua fazendo. Nem para dar resposta para ninguém. Vou me justificar. Não. Se você está fazendo por amor, faça. Não pare. Não pare. Né? Outros querem fazer por vanglória. O que é vanglória? Querem fazer por fama. Para ser, né? Olha, rapaz, sou o maiorzão. Né? Eu estou bancando essa obra aqui. Né? Meu dízimo é o maior. Né? Se eu sair, eu arrebento a igreja. Né? Eu vou estar fazendo por vanglória. Mas Deus, e por incrível que pareça, Deus conhece o coração. Deus conhece. Né? Deus usa aí talvez por proveito, por causa da obra dele. Às vezes Deus até permite e deixa ele ali. Né? Mas Deus pode também tirar ele, sacar ele, né? Para mostrar, né, para ele, ó, a obra que tu saiu lá não caiu. Continua. Sair vai cair tudo, não caiu. A obra ainda depende do Senhor. E
cada um considere o seu irmão superior. Esse aqui dentro da igreja, né? Esse aqui, Paulo tinha que voltar agora, né? Não atende cada um para propriamente que é seu, né? Não atende cada um. Cada um considere os outros superiores. Cada um considera o seu irmão superior. Isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil. Considerar o seu irmão superior. Todo mundo quer ver o irmão, mas não quer ver o irmão melhor que ele. Não é verdade? Aqui nós somos uma igreja pequena, porque a hora que você chegar em igrejas grandes, igrejas, né, tem aqueles irmãos que passam assim, né? Nem olha pro lado. Vai direto, né? No lugar é no ponto, né? Passa reto assim meio das pessoas. Nem olha pro lado, né? Seu irmão faz assim para ele. Ué? Igreja solta, né? Esse versículo aqui é rasgado, né? Todo mundo dizendo: ah, o pastor me separou, eu sou o maior dos outros. Sou separado, pastor, né? Sou maior dos outros, né? Irmãos, naquele dia lá haverá surpresa, né? Diz que estou com o nariz empinado, né? Nem com o nariz empinado dentro da igreja, né? Poderá ter uma frustração tão grande, né? Chegar lá, Jesus fica aí no cantinho, naquela velhinha do circulação, deixa ela passar na tua frente. Mais para trás, né? E acha que a igreja depende dele. Não, a igreja não depende do pastor. Às vezes nós dependemos dos anciãos da igreja, uma velhinha, a mulher de oração, aquela mulher que dobra o joelho e ora, que a gente nem vê às vezes muitas vezes, né? Nem é separado dentro da igreja, mas está lá orando na madrugada, né? Dobra o joelho dela e ora. Deus está ouvindo a oração. Deus está ouvindo a oração, amém? Avivamento tem o propósito de despertar nas igrejas o sentido de evangelização dos pecadores, como na consagração, edificação, santificação de cada crente em particular. Mensagem de avivamento, Atos 10, do 44 a 48. Alguém pode ver? O que é avivamento, né? Quando a gente fala em avivamento, tem que encher a igreja de gente, né? Avivamento é arrependimento do pecado, é pedir perdão do pecado, né? É nós nos humilhar perante Deus, né? Deus vai avivar a igreja, porque, né? Se considera mais santo que os outros, né? Mas avivamento é arrependimento. Alguém pode ler? Bem alto.
igreja? E a palavra diz que caiu o Espírito Santo quando Pedro falava, né? Falava a palavra, pregava a palavra, mandava-se, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, né? E todos ali, o Espírito Santo, independe do batismo nas águas. Poderá ser a pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, né? E para nós é uma coisa que nós como cristãos às vezes não aceitamos isso, né? Mas por que Jesus batizou com o Espírito Santo fulano vem na igreja, está bem na igreja, no primeiro, segundo culto, pá, é batizado com o Espírito Santo. Já, né? Fica, né? Aí dá aquele ciúme, né? Aí que vem o Espírito Santo. Mas eu estou tantos anos dentro da igreja, eu sou batizado. Né? Como é que Deus batizou? Né? Mas Deus batizou quem quer. Graças a Deus que não é por, né? Não é por mérito, né? O batismo do Espírito Santo não é por mérito. Né? É por, talvez, aquela pessoa vai passar por uma dificuldade, uma luta que ele precisa de um revestimento do Espírito Santo. Amém? Apologético. Trata-se da pregação que procura fazer uma defesa da Bíblia. Apologético. Mostrando assim a veracidade nela contida de modo a esclarecer a igreja sobre as heresias propostas pelo adversário do Evangelho de Jesus Cristo. Atos 17, do 27 ao 31. Logo não se trata de ataque na pregação, nem de polêmica, mas apenas de defesas e elogio à verdade. Não, deixa eu ler aqui, porque senão vai ficar muito baixo. Vai ficar muito baixo. Deixa eu ver aqui. Atos 17. Atos 17. 27 a 31. Diz assim, para que buscasse o Senhor porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disse que deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Amém? Defesa verdadeira do Evangelho, da pregação. A pregação de Deus é que nós chegamos ao arrependimento. Logo não se trata de ataque na pregação, nem de polêmica, mas apenas defesa e elogio à verdade. Exortação. A mensagem exortativa é aquela que procura estimular, animar, desobedecer o cristão que esteja porventura, esteja fraquejando na fé em Cristo. Atos 11, 23. Atos 11, 23. Alguém pode ler? E veio repressão bem alta. Se um adulto, bota um adulto ler bem alto aí. Veio repressão. E lê em casa, irmão. Mateus 23, lê em casa. Em exortação do próprio Cristo ali. Exorta os escribas, fariseus, aquela crentaiada, tudo que tinha lá no Velho Testamento, na época de Jesus, sacerdote, né? Ai dos fariseus
fariseu lá e ficou otário, né? Tudo vai. Não, Atos 11, 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou-se a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. Então, o qual, quando chegou, né, se alegrou. Atos 11, né? Atos 11. Pedro, né? Pedro, quando chega ali entre os povos, entre os gentios ali, 11, 23, né? Chegou e viu a graça. Ele percebeu a graça de Deus no meio do povo, dos gentios, né, irmãos? E viu que Deus estava no meio. Que não era só para os judeus, era para todos. A salvação era para todos e alcançou a nós. Tá? Então, a mensagem, né? Às vezes é para dar um chacoalhão no crente, né? Ó, muda. Deus não dá uma varada, às vezes. Deus não dá uma varada, às vezes. Não tem que deixar passar uma necessidade bem grande. Né? Às vezes Deus permite nós passar. Deus permite nós passar uma necessidade bem grande para nós nos despertar no Evangelho. Senão não seria só papinha, né? Melzinho com açúcar, né? Bota um liquidificador. O crente ali não é só melzinho com açúcar, né? Para ele não. Às vezes o cara tem que, né? Quando a gente é adulto, já tem que, né? Dar uma chacoalhada. Tá? Mas não é que seja assim, não. O pastor não quer me ver mais na igreja. Ou me chamou a atenção na frente da igreja. É uma exortação. Nenhuma exortação é boa. Se tu dissesse, né? Até a exortação do pai, né? A exortação de uma mãe, de um irmão mais velho. Toda exortação, ela no início causa uma dor, uma estranheza, né? Mas no final, mas ele tinha razão. Né? Às vezes a gente faz umas bobagens, né? E não quer ser chamado a atenção. O mimoso, né? O moço não quer ser chamado a atenção. Tem que passar a mão na cabeça dele. Pode continuar fazendo. Olha a geração que nós estamos vivendo hoje. Esse problema que está carregando daqui a 10, 15, 20 anos vai ser mais ainda. Vai ser mais problema. Se hoje já está, se você está achando que hoje está ruim, amanhã, né? Aqui é a geração que, se Jesus não voltar, 5, 10 anos vai ser pior, 15 anos, pior. Meu Jesus do céu, né? A gente ouve cada coisa aí hoje, né? A gente ouve cada coisa, tá, meus queridos? Então, encerremos aqui a primeira parte, a unidade 2. Sobre o culto público, eu vou repartir com a pastora Maria Oliva, vai dar a lição 2. Ela também tem curso e tem que exercitar, né? O ensino. Tá? Eu gosto da ensino, irmãos. Eu acho assim. E a nossa igreja vai se primar pelo ensino. Depois da gente ensinar, a gente pode cobrar, entendeu? Crente que não vem, o obreiro que não vem no ensino, irmão, vai ficar, né? Vai ficar no banquinho sentado. Eu não vou botar em mais coisa nenhuma, eu vou dizer isso bem claramente, né? E depois não aprendeu, aí vai fazer as coisas erradas, né? Mas vou ensinar. Se não pode vir no culto, assiste as aulas. Se fizer, faça certo. Se fizer errado, tchau. Amém? Amém. Então, mas estamos dando oportunidade, irmão. Se você aprender aqui, em qualquer lugar que você chegar, as pessoas vão ver, não, esse cara foi ensinado. Né? Você vai saber fazer. Qualquer lugar, qualquer igreja que chegar, tiver te oportunidade, não. O cara, ele aprendeu. Em algum lugar ele aprendeu, exatamente. Né? Toca o pé. E sabe o que é uma saudação? Né? E sabe o que
quer uma palavra, chegar numa igreja, né? Saudação. Então, ó, vem aqui dar uma saudação. Não é pregar. Saudação é 5 minutos. 5 minutos. Falar, irmão, passa aqui. Nós vamos te dar uma palavra. 10, no máximo 15 minutos. Mas o ideal é 10 minutinhos. Tu devolve o microfone, né? Dá para pregar. O pregador vai estipular o tempo, né? Tá 20, 30, 40 minutos, 45, né? Sempre obedeça, irmão. Não adianta você querer espichar mais. O cara te deu 30 minutos, 25 minutos fora. Talvez ele tenha algo para fazer, né? Oração, ou ele vai dar os anúncios, sei lá, alguma coisa. Mas sempre deixa um tempinho, não. Mas tem crente que pega, dá mais uns minutinhos, dá mais. É feio isso aí, irmão. Depois não é feio, o cara já te deu o tempo já está. Nós estamos aprendendo liturgia, o tempo já está ali, ó, limitado, ele te deu o tempo que dava. Aí querer mais 5 minutos, mais 10 minutos. O cara não vai dizer não ali na hora, né? Mas de repente, ó, nunca mais vai voltar não. Né? É com ele, já cansou de pessoas. Coloca a tua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença, agradecemos, Pai, por mais uma aula de instrução da tua palavra, da liturgia da tua casa, Senhor. Nos ensina a administrar o tempo, nos ensina, Senhor, a nos portarmos diante de Ti e diante da Tua presença, para que nós venhamos ser, Senhor, ministrar por excelência na Tua presença. É o que te peço no Teu santo e bendito nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus possa abençoar os irmãos. Nós temos culto então sábado é qual é o horário aí? 15h30? Às 15 horas. 15 horas. Então é o culto, aqui está a vida, o culto das crianças, né? Os cultos das crianças, voltado para as crianças aí, sábado. Domingo é às 18 horas, tá? Nós culto domingo da família às 18 horas. Amém? Tem mais alguns final de semana e vamos se manter em contato. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, cada crente Ebenezer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te